As pessoas têm um pensamento errado de que se fizerem ciência, vão perder a fé. Se você perder, é porque você nunca teve. Porque até para crer na teoria da evolução, é preciso de fé. No livro do Stephen Hawking, sobre a teoria do Big Bang, lá na página 78, a explicação sobre como essa explosão teria ocorrido, ele define da seguinte maneira: leis físicas estranhas e desconhecidas. Nem eles sabem explicar como isso aconteceu. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Stephen Hawking, que é o sabichão do momento, que leis são essas? Certeza que ele responderia: não sabemos. Elas ainda não foram descobertas. Aí a pergunta seria: um dia elas serão? Como de praxe, ele diria: sem dúvida. O senhor quer que eu acredite? O senhor está pedindo fé. Vamos dar um exemplo bem rápido e bem simples de leis físicas estranhas e desconhecidas. Imagine um casamento. Em determinada altura da festa, um pequeno probleminha com o vinho. O filho de uma certa senhora pede para que encham os odres de água e tragam até ele. Ele dá um jeitinho ali e manda que sirvam os convidados. Os caras olham e... opa, isso aqui era água. H2O, hidrogênio e oxigênio. Vinho tem carbono, tem nitrogênio, tem uma série de outros compostos. Como é que água se transforma em vinho? Através de leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas conhecidas isso não acontece. A definição para leis físicas estranhas e desconhecidas só pode ser uma: milagre. A ciência, às vezes, quando lhes é conveniente, tem uma maneira difícil de falar as coisas, de uma forma que norteia o nosso entendimento. E nós não entendemos bem o significado do que está sendo dito. Isso é proposital, não é por acaso. Por exemplo, vamos pegar ditados populares que todo mundo conhece e já falou ou pelo menos ouviu ao longo da vida e pôr em termos científicos, para ver como norteia o entendimento. Por exemplo, se eu chegasse para você e dissesse assim: o suíno desenvolveu um movimento espiralado com seu apêndice caudal. O que significa isso? A porca torceu o rabo. Outro: o bovino adentrou o terreno alagado. O que seria isso? A vaca foi pro brejo. Ou também: pode tirar o seu equino da precipitação fluviométrica. O que seria isso? Pode tirar seu cavalo da chuva. Viu como é possível falar coisas tão simples, usando terminologias complicadas? E isso norteia o nosso entendimento. Eles podem dizer a besteira que quiserem, basta enfeitar com palavras complicadas que aí ninguém entende nada e ainda aplaude. Vamos ver mais alguns probleminhas com a teoria do Big Bang. Vamos pegar os próprios dados deles e arrumar aqui alguns paradoxos para o Sr. Hawking resolver. Primeiro, segundo a teoria da evolução proposta por eles, a partir do Big Bang surge a vida. A partir daí, o universo começou a se auto-organizar. Ele surgiu a partir de uma explosão cósmica, saiu de uma bagunça e foi se organizando. O problema é que isso arrebenta com a segunda lei da termodinâmica, que diz que qualquer sistema deixado por conta própria caminha do organizado para o desorganizado, e não ao contrário, como propõe a teoria da evolução. Todas as coisas, sem exceção, com o passar do tempo, têm a tendência a se deteriorar. Por exemplo, você compra um tênis novo e começa a usá-lo. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com o seu tênis? Vai ficar velho? Vai se descolar? A sola vai cair? E coisas desse jeito. Por que ele faz isso? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Não é difícil entender isso. Todas as coisas com o passar do tempo têm a tendência de simplesmente se deteriorar. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. O universo hoje, ele tem uma certa organização? Tem. Daqui 200 anos, ele estará mais organizado ou menos organizado? A resposta é simples. Segundo a lei da termodinâmica, menos organizado. Vamos pensar o contrário agora. Há 1000 anos atrás, ele estaria mais organizado do que é hoje ou não? A resposta, sem dúvida, é sim. O que isso significa? Que a origem do universo teve que ser perfeita, completa, complexa e perfeitamente funcional. Qualquer outra coisa não é ciência. Como eu já disse antes, Hawking, no seu livro, definiu o momento da criação do universo com a seguinte frase: período das leis físicas estranhas e desconhecidas. Por que ele colocou isso? A resposta é muito simples, porque pelas leis conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência por meio de um Big Bang.
Mas como se isso não fosse o suficiente, eles dizem que o universo tem 13,5 bilhões de anos. E com base nos dados expostos por eles mesmos, nós podemos fazer a seguinte afirmação, sem medo de errar. Seria impossível ter vida no planeta Terra há 1 milhão de anos atrás, pelo seguinte fato. Dentro da ciência existem alguns fatores que são chamados de fatores limitantes. Um deles é o afastamento lunar. A Lua está se afastando da Terra, isso é um fato, reconhecido pela ciência. O primeiro a observar esse afastamento foi Isaac Newton, em 1687. Depois de medir o afastamento tangencial da Lua, ele constatou que ela está se afastando 3 centímetros e 8 milímetros por ano. Partindo daí, nós podemos fazer o processo reverso. Então, há 1 milhão de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que a força da Lua na crosta terrestre teria quebrado a crosta terrestre e afundado tudo no magma. Ou seja, em outras palavras, seria impossível ter vida no planeta Terra há 1 milhão de anos atrás, devido à força da Lua sobre a crosta terrestre. Checkmate, Sr. Hawkins. Mas se ainda não for o suficiente, eu arrumo mais. O evolucionismo diz que a água do planeta Terra veio dos cometas, mas isso é impossível pelo seguinte fato. A água do planeta Terra é formada de H2O e D2O. O que seria isso? Hidrogênio tem um próton no meio e um elétron girando em volta. D2O, que seria a sigla para deutério, que é um elemento químico que compõe a água existente no planeta Terra, tem um próton, um nêutron e um elétron girando em volta. A água do planeta Terra é formada por átomos de oxigênio, de hidrogênio e de deutério. A proporção aqui da Terra é a seguinte: a cada 6.000 moléculas de H2O, uma é de D2O. No cometa, a cada 1.900 moléculas de H2O, uma é de D2O. A proporção química é totalmente diferente. Certeza que a água daqui não veio de lá. A gente está tratando aqui de coisas que o meio científico já sabe e não é de hoje. Entretanto, você já ouviu isso no History, no Discovery? Vamos pôr aqui as vestes da inocência e acreditar que eles não sabem disso.